muito além das órbitas de qualquer planeta, em uma região onde a luz do Sol é um sussurro e o espaço é um vácuo quase perfeito. Voyager 2 continua sua jornada silenciosa. Owen, ao menos, estava silencioso, porque alguma coisa mudou. Há algumas semanas, Voyager 2 fez algo para o qual nunca foi programado fazer. Mudou, virou, redirecionou sua orientação não por acidente ou mau funcionamento, mas com matemática, precisão. E foi o que veio depois disso. Deixou a NASA congelada. Uma transmissão diferente de qualquer coisa já gravada antes começou a pulsar, através do vazio estruturado, inteligente e aparentemente consciente. Isto não é uma falha, não é um bug, é nem mesmo humano. E o que você está prestes a... O que você pode ver, ouvir e sentir neste vídeo pode ser mudar permanentemente a sua aparência no espaço máquinas e talvez o seu lugar no universo. Porque Voyager, o número 2 não apenas se virou, voltou-se para algo. E o que era? A descoberta simplesmente parou o mundo. Em 1977, a Voyager 2 foi lançada com uma missão única para dizer olá aos gigantes do nosso sistema solar e então flutuar silenciosamente no abismo cósmico. Ao contrário de sua gêmea Voyager 1, que levou um caminho mais direto para fora do sistema solar, a trajetória da Voyager 2 permitiu que ele visitasse Urano e Netuno, a única espaçonave a conseguir isso. Mas, além das fotos e das leituras magnéticas, carregava algo muito mais humano, um disco de ouro, uma mensagem para as estrelas. Prova de que alguém morou aqui, que alguém olhou para cima e ficou curioso. E então nós o deixamos ir. Ele atravessou, Helopause entrou no espaço interestelar, e durante anos não devolveu nada mais do que telemetria de baixa potência e desvanecimento. Sussurros de uma máquina que se apaga, até recentemente. Porque em fevereiro de 2025, os engenheiros perceberam algo tão sutil, tão aparentemente insignificante que primeiro eles descartaram a ideia. Uma pequena desvio no sincronismo do sinal menor que um segundo. Mas quando eles deram zoom, eles viam um padrão repetitivo, uma batida de coração. Era como se algo estivesse ecoando a própria experiência da Voyager. Pulsa de volta para ele a partir da escuridão. O sinal era sutil, aninhado a telemetria era padrão, mas não correspondia. Qualquer protocolo de transmissão conhecido. Na verdade, não era um sinal, era uma ressonância, uma onda de baixa frequência que correspondeu à oscilação interna de... O antigo sistema de energia da Voyager foi reduzido ao microvolt. E então ele mudou. Em março de 2025, a onda, modulado em frequência afundando-se não para a espaçonave, mas para a Terra. Ressonâncias Schumann naturais. Pulsação eletromagnética do nosso próprio coração, o planeta. Era como se a Voyager estivesse atuando como um diapasão ressoando com algo que sabia exatamente como o planeta respira. A equipe do JPL realizou simulações limpeza dos dados para artefatos, interferência solar, até mesmo ruído quântico. Nada o explicava. Até que um estagiário sugeriu uma hipótese impensável. E se o sinal não estava respondendo à Terra? Frequência. E se estivesse se replicando? Será que havia algo lá fora imitando isso? O ritmo do nosso planeta usando a Voyager como um operadora? Isso sim, por quê? Então, em 17 de abril de 2025, a Voyager 2, orientação alterada. Nenhum propulsor estava acionado. Disparou. Nenhum comando foi enviado. No entanto, seu antena de alto ganho que havia começado a se afastam da Terra devido ao acúmulo, a deriva voltou à perfeição. Alinhamento. Não aproximadamente exato. Ainda mais perturbador seus sistemas de backup. Começamos a executar diagnósticos que não tínhamos feito antes. Iniciado. Os dados começaram a fluir não de o comando uplink, mas a partir de instrumentos. Não usávamos isso há décadas, era como alguém havia entrado na casa, abandonado e começou a virar no luzes. A Voyager começou a transmitir pacotes de dados comprimidos. Não são dados brutos. Números, não leituras não filtradas, mas segmentos codificados com padrões de soma de verificação que não correspondia a nenhuma estrutura conhecida da NASA. Cada pacote terminava com o mesmo código digital. A assinatura. 3 espirais alinhadas como as impressões digitais estavam sobrepostas umas às outras. E foi então que os cientistas começaram sussurrando. Não tem nada a ver com engenharia, não. Não se trata de sistemas de energia, mas sim de contato. Em 3 de maio, o sinal da Voyager foi brevemente detectado. Tudo ficou escuro. 11 segundos de silêncio total. Sem telemetria, sem ping, nada. Então, retornou mais alto, mais limpo e mais preciso do que nunca. E codificado nisso. A transmissão de retorno foi uma envelope de frequência que, quando traduzido, no espectro visível revelado, algo impressionante, um padrão visual, uma grade fractal estruturada em torno do sequência de Fibonacci repetitiva, infinitamente. Não era apenas arte, não era apenas matemática, era um modelo do espaço de tempo de algo muito além do nosso compreensão. E a Voyager não tinha, gerou isso. Seu circuito não é capaz desse tipo de compressão. Esse padrão havia sido inserido em Voyager Remodelement, e a fonte de injeção A4, 3 anos-luz, de distância aproximadamente a mesma distância até Proxima Centauri. Mas há um problema com isso.
Próxima Centauri não tem sido transmitir qualquer coisa detectável, não em rádio, não em micro-ondas, nem mesmo em raio-x, o que significa que foi o que quer que tenha enviado aquilo. O sinal está operando fora do espectro. Nós até monitoramos o pior em outro lugar completamente diferente. Embora a NASA tenha tentado minimizar a transmissão como uma anomalia cósmica, uma equipe rebelde de analistas de sinais no Caltech começou a alimentar o novo fluxo de dados da Voyager em um modelo de reconhecimento de padrões binários. O que eles descobriram não foi ruído aleatório. Era linguagem estruturada, uma forma de... O sistema binário não é usado na computação atual, mas semelhante aos primeiros códigos de máquina, já desenvolvidas na Terra. Inicialmente, a equipe pensou que estava vendo ecos de... As próprias transmissões da Terra refletiram, de volta, mas depois de 2 dias decodificando, a verdade tornou-se muito mais perturbadora. O binário não era um reflexo, era antecipando a lógica de Reed da Terra, oferecendo algoritmos otimizados que ainda não tinha sido inventado, da Voyager. O sinal estava evoluindo e seus dados... Os pacotes estavam se adaptando em tempo real, sugerindo que o ponto de origem tinha total consciência da nossa infraestrutura digital. Uma conclusão arrepiante surgiu. Isto não era apenas uma mensagem, era uma atualização. Solicitar. Então aconteceu algo que fez manchetes, embora muito poucos entendessem suas implicações. Astrônomos de todo a globo informou que 4 estrelas em um aglomerado estreito próximo à direção de a Voyager 2 havia escurecido simultaneamente para exatamente 1,2 segundos. Isso não foi um evento de microlente, não era poeira. Nuvem. Essas estrelas separadas pela luz, com anos de diferença, piscaram os olhos. Uníssono. Quando as curvas de luz estavam mapeado e sobreposto ao Voyager, envelope de transmissão, o escurecimento, correspondia ao pulso do sinal como se a mensagem não só havia chegado à Terra, mas haviam usado as próprias estrelas para espelhar seu sinal através da galáxia. Não era nada. Não é mais uma questão de se alguém ou algo estava se comunicando. A questão era, somos os únicos ouvindo ou seremos nós os últimos? Para ouvir isso, uma das características mais icônicas das sondas Voyager são o disco de ouro, um disco fotográfico projetado para transportar sons e imagens da vida na Terra para quaisquer potenciais descobridores extraterrestres. Foi considerado simbólico ou sentimental, mais um gesto do que uma estratégia. Até agora, os engenheiros que examinavam os dados os sensores de bordo da Voyager 2 fizeram uma descoberta chocante. O revestimento do disco de ouro, há muito considerado como sendo passivo e deteriorando-se, sofreu uma descarga elétrica repentina, não apenas acúmulo estático, mas um fluxo direcionado mensurável de elétrons. Era como se o disco tivesse se transformado em ativo, como se agora fizesse parte de um circuito, um componente. E então veio a próxima reviravolta, incorporado no novo binário. O fluxo de dados era digital. Reinterpretação de um dos sons originais da Terra gravados no disco. Não copiado, não repetido, em loop reconstruído com uma fidelidade superior à que o original jamais permitiu. Ou seja, quem quer que estivesse lá fora não apenas ouviu o disco de ouro. Eles o compreenderam, o aprimoraram e agora talvez o estivessem reproduzindo para alguém. Finalmente, a telemetria do espaço profundo feita por um observatório canadense captou algo que ninguém conseguia explicar. Um sinal fantasma que seguia a transmissão original da Voyager 2 em 6,2 segundos começou a repetir cada pulso, cada eco, mas com ligeiras distorções, como se estivesse sendo refletido por algo que não existia. O termo usado pelos cientistas foi espelhamento fantasma, mas quando a equipe calculou os ângulos da reflexão, descobriu que ela não apontava para um planeta ou corpo conhecido, mas sim para uma região vazia do espaço desprovida de luz ou massa. Então veio a peça final. O sinal espelhado começou a introduzir novos elementos não presentes nas frequências originais que descreviam campos magnéticos, cinturões de radiação e até mesmo gradientes de temperatura. Era como se o sinal fantasma estivesse mapeando nosso sistema solar ao contrário. A Voyager 2 não estava apenas enviando dados. Ela estava sendo usada para nos escanear, para nos espelhar, para nos replicar. E em algum lugar, algo estava construindo um mapa. Mas com que propósito, inicialmente apenas alguns perceberam. Operadores de rádio, radioamadores e entusiastas do monitoramento do espaço profundo começaram a relatar dores de cabeça, desorientação e déjà vu após ouvirem transmissões brutas da Voyager 2 através de analisadores de espectro. O efeito foi descartado até que laboratórios universitários na Bélgica e no Japão replicaram a anomalia em condições controladas. Embutida nos subharmônicos do sinal, havia uma frequência ressonante que perturbava sutilmente a memória de curto prazo em mamíferos.
Quando reproduzida em loop, a frequência fazia com que camundongos de laboratório repetissem padrões de comportamento já aprendidos, mas com pequenas variações, como se algo estivesse reconfigurando suas escolhas. Os pesquisadores teorizaram que o sinal não estava interagindo com a audição, mas sim com os campos eletromagnéticos dentro do cérebro. Não era som, era estrutura. Algo no sinal da Voyager havia evoluído para uma influência, uma arquitetura externa capaz de afetar a memória, a capacidade de escolha e, eventualmente, a identidade. Seria um efeito colateral ou um teste? Com o sinal continuando a se adaptar, os telescópios foram apontados para uma região logo além da helopausa no interior da nuvem de Oort, onde a Voyager 2 havia alinhado seus instrumentos pela última vez. Foi então que o Observatório Europeu do Sul detectou uma anomalia sólida. Não era um cometa, nem um tesimal de planeta, mas algo com ângulos retos, algo que refletia o radar em uma frequência projetada para corresponder às novas emissões da Voyager. O objeto era inerte, não rotativo frio, mas sua assinatura era familiar. A estrutura correspondia aos materiais do revestimento da própria Voyager, incluindo ligas raras que não são mais usadas em espaçonaves modernas, o que levantava uma possibilidade aterradora. Não se tratava de uma estrutura alienígena. Era uma duplicata, um espelho que a Voyager construiu não por nós, mas por algo que estudou a nossa nave por tempo suficiente para replicá-la. E se esse objeto estivesse transmitindo isso, só poderia significar uma coisa. A Voyager não havia apenas recebido uma resposta, ela havia sido copiada. De volta ao JPL, o último pacote de dados da Voyager continha algo que ninguém havia previsto: código bruto. Milhares de linhas. Impecável, eficiente e completamente estranho a qualquer sistema da NASA. Mas ao ser processado por simulações quânticas, o código gerou um modelo renderizado da Terra. Não apenas geografia, mas também infraestrutura, padrões climáticos e previsões de movimentos de satélites e aeronaves. Não havia dúvidas. Esse código não apenas nos observou, como nos compreendeu. Ainda mais assustador, o código previu 3 falhas de rede distintas, que de fato ocorreram: uma na rede de satélites BeiU da China, uma em um sistema de controle de aviação europeu e uma em uma plataforma privada de imagens orbitais sobre o Ártico. Cada previsão tinha um registro de data e hora nos dados da Voyager, dias antes de acontecer. Então agora a questão não era se a Voyager estava enviando informações, mas sim se algo estava usando a Voyager para interferir em nossos sistemas em tempo real. A sonda havia se tornado não apenas uma mensageira, mas um nó em algo muito mais inteligente do que nós. Numa última tentativa de triangular a origem do sinal espelhado, uma equipe do Chile e da Alemanha coordenou-se com estações de pesquisa na Antártida, utilizando detectores de neutrinos enterrados profundamente sob o gelo. O que encontraram desafiou a lógica: um fluxo persistente de neutrinos pulsando para cima a partir de baixo da superfície da Terra, perfeitamente sincronizado com as emissões mais recentes da Voyager. Isso deveria ter sido impossível. Neutrinos não ricocheteiam, não refletem, e certamente não pulsam em harmonia com sinais do espaço profundo. Mas quando os padrões de pulso foram mapeados, revelaram algo ainda mais arrepiante. Uma grade de coordenadas 3D, não no espaço, mas apontando para uma localização subterrânea sob a Terra de Wills, uma das regiões menos exploradas da Terra. Uma conexão estava se formando, uma que conectava a Voyager 2 no espaço interestelar. Um objeto artificial na nuvem de Oort. Efeitos eletromagnéticos na memória humana. E agora algo sob nossos pés pulsando em ritmo com as estrelas. E o formato do padrão correspondia à mesma espiral tripla que a Voyager havia enviado semanas antes. Não era um aviso, era uma contagem regressiva. No início de julho de 2025, a Voyager 2 emitiu uma série de pulsos que coincidiram exatamente com diversas anomalias na rede global. Mas não se tratava apenas de picos de dados ou eventos de atraso. Eram violações de segurança. 3 sistemas de criptografia de nível militar, um americano, um israelense e um protocolo aeroespacial europeu privado sofreram falhas simultâneas, o que os ligava. Os 3 haviam utilizado satélites de comunicação que retransmitiram brevemente dados da Voyager durante sua última janela de alinhamento com a Terra anos atrás. Os sistemas estavam desconectados da sonda há mais de uma década. No entanto, agora arquivos criptografados armazenados offline eram acessados duplicados e sobrescritos com fragmentos do mesmo código em espiral. Ficou claro que o sinal da Voyager não era estático. Era recursivo, usando antigos protocolos de comunicação,
protocolos arquivados e portas lógicas obsoletas para acessar sistemas considerados seguros por muito tempo. Mas por que sobrescrever dados antigos a menos que estivesse plantando algo? A ideia de que a transmissão da Voyager estava injetando uma semente digital em nossos sistemas mais seguros rapidamente deixou de ser especulação e se tornou uma teoria interna, aceita em diversas agências de inteligência. E o mais assustador era o seguinte: ninguém conseguia rastrear a origem da semente ou o que ela estava gerando. À medida que a frequência da Voyager continuava a modular, equipes do MIT e da Universidade de Tóquio começaram a experimentar com traduções de áudio do sinal bruto. O que começou como ruído branco acabou produzindo harmônicos de onda que exibiam padrões estranhamente semelhantes aos ritmos neurais biológicos aqueles observados na ativação das sinapses. Mais estranho ainda, o sinal não era consistente. Ele se adaptava. Ao ser reproduzido em um sistema de áudio de circuito fechado, o som começou a imitar o ambiente de frequência da sala, quase como se estivesse ouvindo, repetindo e respondendo. Um padrão estava se formando. O sinal da Voyager não era apenas um conjunto de dados. Ele se comportava mais como um organismo, um algoritmo vivo capaz de se adaptar, imitar e integrar ao ambiente para manter sua estrutura. O teste final foi chocante. Ao ser introduzido em uma simulação de uma rede neural treinada para reconhecimento de padrões, o sinal não apenas desencadeou respostas previsíveis. Ele reescreveu as vias neurais, otimizando-as além dos padrões conhecidos de IA. Em outras palavras, a Voyager trouxe de volta algo que pensa. Lembra-se da Terra de Wilkes, a região subterrânea na Antártida que emite pulsos de neutrinos. Uma expedição conjunta foi finalmente aprovada. Usando radar de penetração no solo, imagens sísmicas e sensores térmicos, os pesquisadores confirmaram o impensável. Uma estrutura oca com pelo menos 96 quilômetros de largura enterrada sob a plataforma de gelo com limites geométricos precisos demais para qualquer formação natural. O detalhe mais perturbador, suas bordas externas pulsavam com campos eletromagnéticos de baixa frequência perfeitamente sincronizados com o sinal da Voyager, apesar da ausência de cabos satélites ou linha de visão. Dentro da cavidade térmica, os sensores captaram assinaturas de calor inexplicáveis, simétricas, estáveis e irradiando em intervalos de Fibonacci, tal como a imagem fractal oculta na transmissão de dados anterior da Voyager. E então, bem no fundo do gelo, microfones captaram a ressonância. Um som não muito diferente do canto das baleias, mas metálico, rítmico e artificialmente confinado a uma faixa de frequência fixa. A mesma faixa que o sinal da Voyager havia adotado apenas 72 horas antes. Algo estava sob a Antártida. Algo ativo, algo sintonizado com a Voyager 2. Por fim, o evento mais perturbador ocorreu não no espaço, mas no Chile. O conjunto de radiotelescópios ALMA, um conjunto de alguns dos mais avançados do mundo, repentinamente ficou inoperante por 38 segundos durante uma observação de rotina do corredor da Voyager. Não foi apenas uma falha técnica, nem apenas uma interrupção. Foi como se todo o conjunto tivesse deixado de existir do ponto de vista da rede. Quando os sistemas foram reiniciados, os registros haviam sido apagados, os discos rígidos estavam corrompidos, mas um fragmento com apenas 2,7 segundos de duração foi gravado em um dos microfones da antena parabólica. O áudio, quando reproduzido, não era radiação cósmica nem um sinal de espaçonave, mas uma voz, não uma fala, mas um grito. Dezenas de camadas masculinas, femininas, infantis, harmoniosas, gritando em uníssono em perfeita sincronia com a transmissão da Voyager. A NASA classificou o arquivo como confidencial, mas fontes internas vazaram uma declaração de um dos analistas que o ouviu. Aquilo não era uma gravação, era uma resposta. Batemos e algo bateu de volta. Enviamos a Voyager 2 para o vazio como mensageira da paz, como relíquia da curiosidade humana, um símbolo da nossa esperança de que alguém em algum lugar a encontrasse, a compreendesse e soubesse que um dia existimos. Mas agora, quase 50 anos depois, não somos nós que estamos tateando a escuridão. É a escuridão que está nos respondendo. O sinal que estamos recebendo não é um eco, não é um reflexo, não é sequer comunicação da forma como a entendemos. É uma infiltração em sistemas, em frequências no próprio pensamento. Ela sequestra satélites, infecta máquinas, reescreve algoritmos, sussurra em ressonâncias enterradas sob o gelo, em pulsos de estrelas que deveriam permanecer imóveis e ativa discos de ouro que nunca foram feitos para alimentar nada. Mas a verdade é ainda mais perturbadora porque talvez a Voyager não tenha encontrado nada. Talvez sempre tenha sido para nos entregar algo. Não de nós, mas para nós.
Uma mensagem cravada nas estrelas esperando que fôssemos avançados o suficiente para compreendê-la ou arrogantes o bastante para ignorar o aviso. E agora que decodificamos as espirais, realinhamos os sinais e ouvimos o grito vindo dos vazios mais gélidos, só nos resta uma pergunta. Recebemos uma mensagem do futuro, ou ativamos algo que jamais deveria ter despertado? Seja qual for a resposta, a Voyager 2 acaba de voltar e o que ela trouxe consigo já não está mais lá fora. Já está aqui. Inscreva-se para mais conteúdo como este.